Olá, eu sou Rafael Oliveira e gostaria de estar agradecendo a cada um de vocês que me enviaram mensagens de apoio, me enviaram críticas a respeito do nosso projeto, perguntas sobre o que era, mas sobre o projeto, sobre tudo aquilo que a gente vai apresentar de conteúdo, eu vou falar no final do vídeo. Se você quiser saber um pouco mais, curta a nossa página no Face, assine o nosso canal no YouTube, que vocês vão saber um pouco mais sobre o projeto. Mas uma dessas mensagens que eu recebi, que foi de um advogado, me fez pensar a respeito de um determinado assunto. Ele, contando um pouco da experiência de vida dele, ele me disse que ele passou por um momento de crise, e que nesse momento de crise, uma coisa fez com que ele mudasse. Ele ouviu uma vez que retirar a palavra S, a letra S, desculpe, da palavra crise, transformaria em CRI, e que isso foi fundamental na vida dele. E foi pensando nisso que eu comecei a avaliar a questão da adaptação. A adaptação ela é fundamental na natureza, na vida dos animais. Muitos dos animais, se não fosse pela questão deles conseguirem se adaptar facilmente, eles iriam morrer. O coiote, por exemplo, nós conhecemos ele pelo uivado, ele tem uma enorme capacidade de adaptação. Ele, apesar de ser um animal carnívoro e viver nas montanhas, ele se adapta muito bem em florestas, em lugares mais áridos, e ele até muda a sua forma de alimentação, deixando de ser carnívoro para passar a comer frutas, pela questão da sobrevivência. A mariposa também, por sua vez, quando ela vai para as cidades, ela troca de cor para que seja mais fácil ela se camuflar. Um mecanismo de defesa. E nós, seres humanos, não somos diferentes. Eu acabei de ter minha esposa acabou de ter um bebê, agora há pouco tempo, e eu pude observar de perto de como que o ser humano ele tem essa necessidade de se adaptar. Desde que nós nascemos, nós passamos por períodos onde temos que buscar adaptação. Porque se a gente não se adaptar, simplesmente a gente morre. A gente tem que se adaptar, sai da barriga da mãe, é um processo até conseguir se adaptar a essa questão do clima aqui fora, aquele clima da placenta, tudo diferente, e vão sofrendo adaptações. Mas se os animais se adaptam, nós seres humanos também nos adaptamos, o que realmente nos faz com que nós sejamos superiores a eles? Segundo Sócrates, a capacidade de se adaptar nos faz superior. Mas em que sentido? Os animais, como eu usei o exemplo do coiote e da mariposa, eles têm que modificar a si para se adaptar ao meio. O ser humano não. Nós temos a facilidade e a capacidade de fazer com que o meio se adapte a nós. Quando nós chegamos em locais muito frios, nós buscamos aquecer o nosso corpo. Se for o contrário, buscamos nos refrescar. Enfim, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar enorme. E nesses momentos de dificuldade, essa capacidade de se adaptar, de buscar o novo, de se tornar flexível diante das situações, é fundamental para que nós possamos passar por momentos de crise, para que nós possamos superar as dificuldades. E quando nós buscamos algo novo, a gente passa por uma coisa chamada novo. O que seria necessariamente o ciclo do novo? O ciclo do novo é exatamente quando a gente muda a nossa postura. A gente busca algo diferente para conseguir vencer. Se algo que a gente está fazendo, seja no trabalho, seja em casa, não está dando muito certo, a gente busca uma saída diferente. E é exatamente isso que o ciclo do novo traz. O problema é que esse ciclo do novo tem 3 fases. A primeira fase é a fase da euforia, do novo. A gente fica empolgado, a gente quer fazer várias coisas, começa a buscar, quer dominar o mundo de uma hora para outra. Só que essas coisas que crescem muito rápido, elas também tendem a serem consumidas por forças externas rapidamente. E o ponto seguinte do ciclo do novo é quando a gente entra numa situação de marasmo. Porque a gente já conquistou alguma coisa, a gente já saiu da inércia e chegou a um local onde a gente já teve alguma conquista, e a gente começa a se acomodar com tudo de novo.
começa a achar aquilo normal, já não busca mais com tanta intensidade, já não começa mais a querer o novo, a querer cativar aquilo que a gente estava construindo, igual um relacionamento. Às vezes um homem quer conquistar uma mulher, então ele faz de tudo no início, ele manda flores, ele procura saber o que ela gosta, leva para os locais legais, dá atenção, dá carinho, e depois que ele conquista, esse marasmo vai acontecendo. E não é diferente na nossa vida, no meio dos negócios, na nossa vida secular, no nosso cotidiano, não é diferente. Quando a gente começa a buscar algo novo, começa a empreender e ver que aquilo ali é novo, a gente começa a ir, vai. Só que quando a gente conquista alguma coisa, a gente tende a dar uma diminuída. E o terceiro ciclo, que é realmente a paralisia total da nossa vontade. Essa paralisia vem e traz a gente para o estágio inicial, antes da gente querer mudar. Aquele estágio onde a gente estava lá atrás, desanimado, não querendo mais progredir, achando que as coisas não dariam mais certo. E quando a gente chega nesse terceiro estágio, a gente simplesmente vê que todo o esforço que a gente colocou no primeiro estágio, todas as esperanças que a gente tinha se foram. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que a gente pode fazer para mudar isso? A mudança, na verdade, é a gente conseguir quebrar esse ciclo do novo. O que seria? Em primeiro lugar, a gente deve ser constante. A gente deve ser zeloso por aquilo que a gente busca. Se a gente começou a buscar algo e está empolgado, está naquele primeiro estágio da empolgação, a gente deve zelar por isso, para que esse estágio não passe, para que dia após dia você queira algo novo, busque algo novo. Se você tem vontade de estudar, de fazer um curso, de empreender, e você está naquele início ali, não desiste. Começa a cada dia que você acordar, você vai buscando se fortalecer, aquela vontade cresça dentro de você. E, em segundo lugar, essa mudança ela não tem que ser radical, porque, como eu falei anteriormente, quando a mudança é extrema, nós temos a tendência a abandoná-la também com facilidade. Então, vai mudando gradativamente. É igual ler. Ler, para quem não gosta de ler, sabe que ler realmente é um pouco complicado. Mas eu, particularmente, também não gostava de ler. Mas eu comecei a forçar, comecei a dia após dia ler. E quando eu pensava assim, poxa, não vou ler, não, eu vou ler sim. E cada dia lendo, buscando, se esforçando para que aquilo se tornasse um hábito. Porque a repetição faz com que as coisas se tornem hábitos, e hábitos saudáveis. Então a gente tem que estar buscando sempre estar ali incentivando, forçando a barra um pouco às vezes, que naturalmente isso vai se tornar um hábito. E em terceiro lugar, que não menos importante, eu acho que até o mais importante, não pense nos problemas, pense em soluções. Você viu aquelas pessoas que a todo tempo estão reclamando, quando você pede para fazer alguma coisa, ela logo começa a questionar, dizendo, isso não vai dar certo, isso vai errar, isso vai dar errado, isso não é assim, é assado. Não pense assim. As coisas ruins que nós falamos, elas voltam para nós. Tudo aquilo que a gente deseja de mal, todo o nosso mau humor, isso tudo volta para a gente. E além da gente não pensar no mal, a gente deve pensar em soluções. No seu trabalho, não importa qual trabalho você tenha, qual função você tenha. Se alguém te pedir algo, faça o seu melhor. Doe-se, busque saídas. Se você é um colaborador, você vai buscar solucionar os problemas da sua empresa. Procure ver o que você pode resolver. Seja mudar uma cesta de lugar para facilitar uma passagem, tirar algo do caminho que está atrapalhando, fazer com que a empresa melhore. Busque sempre soluções. Não busque problema, não reclame de problemas. E outra, fuja de pessoas que reclamam de tudo. Porque o quarto ponto, para se quebrar de vez o ciclo do novo, é você se cercar de pessoas que fazem você crescer. E é exatamente isso que esse projeto, Seja o Seu Milagre, busca. Ajudar você a se cercar de pessoas que têm um pensamento positivo, pensamento de energia, de ir para frente. Pessoas que não estão aí olhando para a crise, olhando para o problema e dizendo, eu não vou conseguir. Não, estão buscando saídas para poder passar por esse momento de crise e quando passar, sair muito mais fortalecido.
E se você é uma dessas pessoas, continue nos acompanhando, curta a nossa página no Face, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque grandes novidades vão vir aí. Nós estamos apenas no início do nosso projeto, estamos começando essa jornada e eu conto com a ajuda de cada um de vocês para fazer essa corrente do bem crescer. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Se os nossos governantes estão nem aí para a gente, sabe, buscando somente enriquecer de forma ilícita, não pensando no povo, a nossa mente precisa mudar. A mudança começa comigo e com você. E é exatamente isso que o projeto Seja o Seu Milagre quer. Ele quer que você e eu descobramos que o milagre que nós precisamos para a nossa vida se encontra dentro da gente. As ferramentas estão nas nossas mãos. Basta apenas a gente arregaçar as mangas e partir para um mundo melhor, partir para uma novidade, partir para uma busca de uma socialização, partir por uma busca onde a sociedade se encaixe de forma a buscar o melhor para cada um. Chega de individualismo. Chega de achar que sozinho você vai a algum lugar. Nós precisamos um do outro. Com a minha força e com a força de vocês, eu sei que nós vamos chegar muito mais longe. Vamos passar essa corrente para frente e vamos mudar o nosso país. Um grande abraço e fiquem com Deus.